Olá, caros alunos. Então, dando sequência a esse plano de estudos tutorados, nós vamos hoje falar sobre a atitude científica. Para iniciar nossa conversa hoje, eu gostaria aqui de contar uma história verídica, que aconteceu no interior da Bahia. Um amigo meu que é médico, ele tentou convencer a população a procurar mais urgentemente o serviço médico quando fosse picados de cobra. Por quê? Aconteceu muitas vezes as pessoas serem picadas de cobra e o que elas faziam? Elas procuravam o curandeiro, E quando a pessoa se curava, falava, olha, a fé da pessoa fez com que ela se curasse, o curandeiro também, Mas quando a pessoa não se curava, eles sempre culpavam exatamente a falta de fé, no trabalho que era feito pelo curandeiro. Ok. Vocês poderiam pensar assim, é muito simples, era só ele denunciar o curandeiro e pronto, acabou. O problema é que as crendices elas são muito arraigadas, As pessoas ficam elas acreditam muito piamente de que aquilo ali realmente vai fazer o efeito. Então mesmo que que acontecesse alguma coisa com o curandeiro, as pessoas continuariam buscando outras formas, desse gênero para poder se curar de picadas de cobra. Só que aconteceu muita gente morrendo, Então ele, preocupado com isso, sendo médico, o que ele fez? Ele procurou o curandeiro. Aí falou, olha, vamos fazer o seguinte, quando as pessoas procurarem por você aqui, faça o seu trabalho aí religioso, tudo bem, mas fala com a pessoa, olha, procura depois o atendimento médico para completar o trabalho. E isso foi feito. E a partir de então as pessoas pararam de morrer de picada de cobra. Por aí vocês têm uma ideia do que é a atitude científica. Vamos lá, pelos conceitos. Segundo a Marilene Chaui, a postura científica diante da vida ela é diferente da postura que a gente adota da forma costumeira no dia a dia. A ciência começa por aí, ela desconfia das nossas certezas, da nossa adesão imediata às coisas, da ausência de crítica, da falta de curiosidade. Por isso, onde vemos coisas, fatos e acontecimentos, a atitude científica ela sempre vai ver problemas e obstáculos, aparências que precisam ser explicadas e, em certos casos, até afastadas. É o que aconteceu recentemente na polêmica sobre o uso de medicamentos sem eficácia comprovada para o combate à Covid-19. Então, a gente teve um debate político, uma politização do debate científico, e as pessoas começaram a ficar cegas para os efeitos nocivos que essa atitude poderia trazer. Então é um problema que a gente tem quando a ciência se mistura com outras coisas, com religião, com política, A atitude científica, porém, ela exigiu e exige sempre que as pessoas duvidem das certezas do senso comum. Duvidem das opiniões, aquelas opiniões que são já prontas, que são repassadas nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Além disso, o conhecimento científico, como diz a Marilene Chaui, surpreende-se com a regularidade, a constância, a frequência, a repetição e a diferença das coisas. E procura mostrar que o maravilhoso, o extraordinário, o milagroso são um caso particular do que é regular, normal e frequente. Um eclipse, um terremoto, um furacão, a erupção de um vulcão, embora excepcionais, obedecem às leis da física. Procura, assim, apresentar explicações racionais, claras, simples e verdadeiras para os fatos, opondo-se ao espetacular, ao mágico, ao fantástico. Então, veja bem, Marilene Chaui aqui ela está trazendo exatamente, o cientista ele busca, assim como o filósofo na antiguidade, explicações que sejam na própria natureza, explicações que não se baseiem em coisas sobrenaturais. Dito isso, vamos falar um pouco sobre as características do saber científico. Pois bem, quais são as características? Uma das primeiras características é o fato dele ser objetivo, porque ele sempre procura o que há de universal e necessário nos fenômenos diversos. Ou seja, pouco importa se você acredita que a Terra é redonda, ou que existe uma atração gravitacional, ou ainda que a vacina é o melhor meio de se imunizar contra o vírus, no caso aqui o que a gente está enfrentando atualmente. Essas verdades, elas não deixarão de ser o que são, porque você não acredita nelas. As coisas continuarão a cair, Então, a Terra vai continuar sendo redonda, a vacina vai continuar sendo o melhor meio, por enquanto, A atitude científica tem isso também, ela pode ser discutida, mas não sofrer oposição simplesmente por uma mera opinião, O saber científico também, ele é metódico e sistemático. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa ideia de metódico, de método, Por quê? Ele se apoia
em medidas, em padrões e avalia diferenças entre os fenômenos a partir de critérios bem definidos. Ou seja, não se baseia em opiniões diversas, mas em um método próprio para não acabar chegando a conclusões absurdas. Como aquela anedota que eu já contei em outra aula aí, né? De um cientista louco que arrancou as pernas de uma aranha e ia mandando a aranha andar. Ó, anda aranha, né? E apesar da dificuldade, ela sempre andava ou se arrastava. Mas quando ele arrancou a última perna da aranha, o que aconteceu? Obviamente, ela não andou, né? Ela nem se mexeu. Então, o absurdo foi a conclusão do cientista, né? Quando arrancamos todas as pernas de uma aranha, ela fica surda. Ô, gente, a gente pode até rir disso, mas existem muitas conclusões científicas que podem chegar a um equívoco desse, né? Sem método, nós chegamos sempre a conclusões que relacionam efeitos a causas que não condizem com a realidade. E isso tem relação com uma outra característica do pensamento científico. Qual que é essa característica? Que o pensamento científico ele estabelece relações causais entre os fenômenos, a partir da observação e da investigação da estrutura e da regularidade dos elementos que compõem determinado fenômeno. Então, veja bem, é você sempre tentar atribuir, relacionar efeitos e causas, mas tomar cuidado para que esse efeito não seja relacionado a uma causa que não é dele, né? O pensamento científico também é um conhecimento homogêneo, generalizador, porque ele sempre busca compreender a unidade em meio à pluralidade, né? Ou seja, eu vejo fenômenos isolados. Eu vejo uma maçã caindo da árvore, eu vejo uma pedra que caiu da minha mão, né, escapou da minha mão, um objeto. Então eu relaciono isso aí com um fenômeno universal, né? Outra coisa também é o fato do pensamento científico ele se distinguir da magia, porque ele não atribui a entidades, como eu disse, né, sobrenaturais a causa de fenômenos naturais, né? Então, por exemplo, essa ideia que eu falei da pessoa que procura o curandeiro para curada de picada de cobra, né? Pelo contrário, o pensamento científico ele mostra que o mundo possui causas e relações racionais que podem ser conhecidas, quantificadas e comunicadas a todos. Gente, com isso a gente não está descartando a religião, nós estamos só dizendo que existe um conhecimento humano que tem que ser utilizado nesse momento, né? A ciência também ela está em constante renovação, ou seja, tem sempre a possibilidade de ser refutada ou questionada. Se a gente não encarar a ciência dessa maneira, ela passa a adquirir um status de dogma religioso, no qual as pessoas simplesmente acreditam. Então, eu acredito numa determinada ensinamento da minha religião, né? Então eu não questiono. Mas a ciência não pode ser assim, ela tem que ser questionada. O saber científico ele não deve ser visto como algo misterioso, mas ele tem que ser visto sempre como algo acessível, demonstrável. Se não tiver jeito de ser demonstrável, não é ciência. E como eu disse, para se chegar a algum lugar, a ciência ela precisa de um método. A palavra método, como eu já também falei em outras aulas, vem do grego meta, rodós. Meta significa através, e rodós significa caminho. A palavra método, então, significa um caminho através do qual a pessoa chega a um determinado lugar. Ele vai orientar a pessoa em sua busca. Um exemplo simples já deve ter acontecido com muita gente, inclusive comigo, né? Quando a gente compra um aparelho eletrônico novo, a gente começa a mexer ali, a gente tem preguiça de ler o manual de instrução. E a gente vai lá e começa a mexer, tentando, pelejando para poder tentar fazer o equipamento funcionar. E aí depois que a gente resolve, no final das contas, ler o manual de instruções, em 2 segundos a gente consegue fazer isso. Ou seja, o manual de instruções, ele trouxe o quê? O método, aquilo que faltava. Talvez a gente consiga fazer a mesma coisa sem o método, né? Ou seja, sem o manual de instruções. Mas além de correr o risco de estragar o equipamento, a gente vai demorar muito mais tempo para isso. Imagine hoje as pesquisas, igual a vacina agora em tempo recorde. Quantas coisas a gente já aproveitaram de conhecimentos já adquiridos, de métodos já estabelecidos anteriormente. Vamos falar aqui um pouquinho sobre alguns passos do método muito utilizado pela ciência, o método científico experimental. Olha, de uma maneira geral, o cientista, ele inicialmente se depara com um problema. Isso aí é o primeiro passo, né? Você tem um problema para ser resolvido. Pensemos, por exemplo, os cientistas em 2020. Qual que era o principal problema a ser enfrentado no mundo inteiro? A Covid-19, não é mesmo? Então, eles se depararam com esse problema, o vírus. A princípio era a vacina que era a solução? Não, eles ainda iam trabalhar isso. Então, para resolver esse problema, eles trabalharam dia e noite tentando trazer algumas hipóteses, a fim de conhecer melhor esse novo vírus. Primeiro conhecer o vírus, né? Não adianta você tentar qualquer coisa se você não sabe que vírus que é esse, né? E foram testando algumas soluções. Por exemplo, o próprio tratamento precoce, sobre o qual nós falamos agorinha, né? Se era possível utilizar um tratamento precoce, se não. E também a possibilidade de criar uma vacina. Também eram hipóteses que teriam que ser testadas.
descartados os tratamentos precoces, até então, né, eles passaram a investir tempo e esforços na produção da vacina. E isso demandou, além de muito trabalho, muito tempo para ver como o vírus se comportava nas pessoas que receberam a inoculação da substância que eles produziam, né? Então, eles precisavam ter tempo para poder fazer isso, esses testes, etc. Não é uma coisa assim, apliquei agora, vamos ver se está bom. Não, você tem que esperar, ver se o organismo reage, se a pessoa consegue se proteger do vírus realmente. E foi assim que nós chegamos ao final de 2020 com algumas vacinas, com eficácia comprovada, sendo estabelecido até mesmo o grau dessa eficácia, né? Que é interessante, né? Você tem ali uma pesquisa tão bem feita que ela estabelece até os parâmetros, né? O grau de eficácia de cada vacina, etc. E vamos dizer a verdade, muito bons. Em síntese, o método científico, ele relaciona o fato, né? Ele observa e cria uma teoria. O cientista ele visualiza um determinado fenômeno várias vezes para obter o maior número de informações possíveis a partir do quê? Da observação. Para tentar explicar o fenômeno observado, o cientista ele vai levantar o quê? Hipóteses que vão ser, que se confirmadas ou não, vão se transformar numa lei científica. A teoria diz respeito a um conjunto de leis que explicam determinado fenômeno. Então, a teoria ela vai exatamente trazer esse conjunto de leis e tentar explicar. E isso aí vai ser sempre testado, gente. A partir do momento que ele chegou à conclusão, não significa que ali finalizou não, né? E isso que foi feito em relação à vacina, também foi feito em relação a diversos conhecimentos científicos que hoje já fazem parte do senso comum, né? Por exemplo, a lei da gravitação universal, os conhecimentos sobre diversas reações físicas e químicas, a análise comportamental dos animais e em uma boa parte também dos seres humanos, o funcionamento dos ecossistemas e por aí vai, né? Então vocês veem que a ciência ela sempre vai trabalhar em prol da humanidade, mas nunca se basear no sobrenatural. Sempre vai buscar um método e sempre vai tentar escapar de conclusões que não possam ser refutadas em algum momento. Por quê? Porque é exatamente a possibilidade de estar sempre em crescimento que ela vai admitir, inclusive, seus erros. Ah, não, eu estava errado aqui, eu tenho que começar a tentar redirecionar os meus esforços para determinado lugar. Então, a ciência é sempre assim. Ela sempre trabalha com hipóteses e teste das hipóteses. Continua com as hipóteses, teste das hipóteses. Se em algum momento aquela hipótese não puder ser comprovada, ele tem que simplesmente descartar aquela hipótese e partir para outra, né? Então, gente, basicamente era isso. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.